Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no Desconecta. O meu nome é Anderson e serei aqui um dos vossos anfitriões nesse momento aí de conversa que nós teremos hoje. Com você, Bruno aí. Salve, salve, galera. Meu nome é Bruno. Nós estamos aqui participando dessa conversa sobre educação e literatura com o professor Mauro. E ele vai se apresentar um pouco, falar um pouco sobre ele, e a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo aí. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Sou o professor Mauro Marcel, também escritor, né? Já escrevi 2 livros de contos. Sou um apaixonado por literatura, já dou aula há 20 anos já, e aí é isso, né? Aliás, sou apaixonado por ficção, né? Tudo que envolve narrativa, cinema, teatro, fábula, conto, mentira, tá tô tudo por aí, tô por dentro, né? E é isso. Vamos lá. Falar sobre educação, sempre um tema relevante, envolvendo literatura também, ó. Tamo dentro. Fechou. Então, Mauro, vamos começar aqui jogando uma bomba na sua mão. Olha só. Perfeito, manda lá. Então é o seguinte, Mauro, por que as escolas deveriam ensinar literatura? A literatura é relevante para a educação, para as crianças, para a aprendizagem? Por que a gente deveria ter esse tema na grade das escolas e da educação em geral? Olha, essa pergunta é muito importante. Teve um youtuber muito famoso que, acho que há coisa de um ano, ele falou a respeito desse assunto, falou com muita impropriedade, né? Falou uma besteira, né? Na verdade, a questão não é por que deve ensinar, é como ensinar literatura. Porque tem um teórico da literatura falecido há pouco tempo, o Antônio Cândido, que ele tem um texto famosíssimo chamado O Direito à Literatura. Ele considera que a literatura é tão direito humano quanto a alimentação, moradia, saúde, porque a todos é necessário esse espaço da fabulação, do imaginário, né? Isso nos humaniza, né? Inclusive, se eu me esticar demais, vocês falam. Começa a falar, eu me apaixono pelo assunto e vou esticando. Quando os alunos me perguntam por que eu tenho que estudar literatura, para que serve literatura, né? Então, puxa vida, né? Graças a Deus, literatura não serve para nada, não tem função nenhuma, né? Porque nesse mundo em que tudo tem um objetivo, tudo tem uma função, você acorda para ir trabalhar, você coloca o relógio para não perder a hora, você come para não morrer, literatura está lá para nos humanizar. A gente gosta de histórias, porque histórias é a maneira de passar e o conhecimento, de passar prazer, é o momento é o momento que a gente pode, de alguma forma, né, nos tornar um pouquinho mais humanos. Imagina, todo mundo está numa fogueira, lá nos primórdios do tempo, contando mentiras, inventando, alguém inventa outra mentira por cima, e isso chega para nós em forma de arte, maravilhoso. Mas, ô Mauro, aqui você sabe, o YouTube é uma grande universidade, né? E Certo. a gente tem público aí dos mais variados tipos, né? E também de entendimento, de compreensão. Você poderia definir para a gente, né, o que seria literatura e o que diferencia a literatura de outros gêneros de livros, né? O que Ah, diferencia de bom. livros de história, de poesia, de filosofia, material técnico. Você podia falar para a gente um pouco mais Pô, sobre isso é isso? bem legal. Posso sim. Isso é bem legal porque se você chegar pro professor de história, perguntar a definição de história, vai ter mais ou menos algo preparado, né? Pro professor de biologia, professor de química, né? Se você perguntar para 30 professores de literatura o que é literatura, você vai ter 30 respostas diferentes. E todas corretas, né? E aí você fala assim, puxa vida, como é que eu posso trazer a minha resposta como sendo a adequada? Então é legal falar que o YouTube é uma universidade, é um espaço aberto, porque cabe a todos procurar uma resposta. Eu vou no senso comum, no que eu coloco assim, essa é a resposta basilar, a partir dela você pode caminhar para outras, né? Literatura é um texto feito com arte. E aí eu vou citar até um poeta chamado Ezra Pound, que ele dizia que a literatura é a palavra com muitos significados, é a palavra amplificada. Então, por exemplo, se eu chego e falo assim, olha, eu tropecei numa pedra, aquela pedra não tem significado, ela tem além do que
uma pedra, né? O significado real dela. Agora, se eu falo, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, né? Aí, pô, aquela pedra ganha outros significados. E aí, quanto mais significado, mais sentidos tem a palavra, a gente chama de palavra polissêmica, né? Polissemia, vários sentidos na palavra, melhor o texto literário. Mas isso é apenas uma das definições. Isso já diferencia o que você perguntou para mim sobre por que um texto é mais literatura do que outro. Por que, por exemplo, o professor ensina Dom Casmurro na escola, Shakespeare na escola inglesa e não ensina Harry Potter, né? Porque quando o bruxo Harry Potter ele voa com a vassoura, ele voa do ponto A ao ponto B. No Oeste é uma história para divertir, é uma história para entreter, né? A literatura até pode entreter, até serve para entreter, mas o texto literário, o texto feito com arte, busca algo mais do que só o entretenimento. É claro que se a gente buscar no Harry Potter, a gente encontra muitos significados ali. Mas aí aí vai ser polêmico, né? Eu acho que o Harry Potter, nesse sentido, ele se aproxima muito mais, sei lá, de um Sherlock Holmes, talvez do Batman, do Homem de Ferro, do que de um Hamlet, do que, sei lá, de um Otelo, do que do Bentinho, não sei. Aí vai a questão de gostos. Eu prefiro o texto literário, né? E na escola é o que se ensina, é o que se busca ensinar. Bom, acho que você ganhou uns haters hoje aí, hein? Nossa, gente, não me odeiem, por favor. Eu gosto de Harry Potter. Eu adoro Harry Potter, cara. Mas aí a questão. Se a gente começa a entender que Harry Potter vai num sentido, que, sei lá, Charles Dickens vai em outro sentido, a gente começa a ler com qualidade. E eu acho legal que a J.K. Rowling, ela foi uma porta de entrada para os textos literários para milhões, literalmente milhões de pessoas. Então, não é desmerecer o texto literário. Dizer que ele não é literatura, ou que não é tão literatura quanto, não é dizer que ele é pior. É você dizer, olha, ele está numa caixinha que não se pode dizer que é a mesma que essa outra caixinha. Ou seja, a prateleira não é a mesma. Mas não estou falando de qualidade, estou falando de classificação. Foi o que você perguntou. Não me odeiem, por favor, pessoas. Odeiem, sei lá, o que é isso? Todo mundo é livre, vai. Eu pensei nisso, principalmente quanto à questão, por exemplo, da arte em geral, né? Por exemplo, a gente tem, por exemplo, o sertanejo universitário. É uma música feita basicamente para a questão do entretenimento. Você não vai ouvir sertanejo universitário pesquisando no sentido da vida. Embora tudo possa ser. Se você for sociólogo, você pode assistir BBB como um tratado de sociologia que é o estudo do comportamento humano fenomenal. Mas dentro dessa questão, aí entra por exemplo, o Brecht. O Brecht ele fala muito sobre a questão de como o teatro, por exemplo, a arte, ele pode ter ele tem uma função, ele tem um interesse que não é simplesmente interesse do entretenimento ou interesse de propaganda, por exemplo, né? A gente usa muita propaganda na arte, muita arte como propaganda, mas o contexto do Brecht é que ele fala que a arte tem, às vezes, um propósito mais elevado. Acho que para exemplificar isso melhor, tem o Picasso. O Picasso ele fala que a pintura ela não é para decorar uma parede, ela é uma arma de ataque e defesa contra um determinado inimigo. Ou seja, você está defendendo uma ideia aí, né? Toda obra de arte está defendendo uma ideia. E você acha que, assim, como que seria a questão de classificar a literatura? O que você acha, o que você consideraria como uma literatura, assim, digamos, eu não vou dizer mais elevada, porque isso soaria como hierarquização, mas uma literatura... Mais literatura, arte. Isso, mais literatura, boa, mais literatura. O que seria uma literatura mais literatura e o que seria uma literatura com uma função social mais leve, mais de entretenimento? Pode ser, então, eu sei que você falou do Harry Potter, mas se quiser pegar outros exemplos também. Então, é assim, na verdade, vou retomar porque tem os cortes, né? Eu acho muito legal aquilo. Porque se você pega o corte, fala, não, professor, fala. Não, porque, na verdade, o que a gente tem que entender é que cada obra
conversa com o público. E eu citei o Antônio Cândido agora há pouco, que é um teórico maravilhoso, e ele tem textos falando sobre isso, porque hoje a gente estuda muito sobre a questão da recepção, o impacto que a obra tem desde a escolha até a pós-leitura, ou seja, o momento que você escolhe o livro, o tempo que você passa se envolvendo com o livro e o que você conversa depois. Olha, eu li o livro, tudo isso tem um porquê, né? Então, na verdade, o que tem que se buscar é livro que converse com as pessoas. E é isso, aquele ponto de, olha, por que a escola deve se ensinar literatura na escola? Porque é como se ensina. Você pega sei lá, o Hamlet é maravilhoso, é claro que é melhor do que qualquer coisa que foi feita no Brasil e no mundo. É Hamlet, é Hamlet. Só que aí você pega o Hamlet, dá para uma criança, sei lá, na Inglaterra, uma criança de 12, 13 anos, toma, leia. Assim, não vai alcançar. E aqui no Brasil, você tem lá o Memórias Póstumas de Brás Cubas, sensacional, sensacional. Aí você pega o Cortiço, maravilhoso, e dá para um menino lá da primeira série, obrigatório para passar no vestibular, né? Toma, lê. E aí não gera empatia nenhuma, não tem sensibilidade, não é escolha. Na verdade, o que tem que se fazer é um trabalho voltado para aproximar o público da obra, né? E esse trabalho é um trabalho que tem que começar nas pré-escolas, nas famílias, em todos os lugares, mas isso aí é um trabalho que no Brasil, a gente fala de literatura aqui, né? No Brasil, os livros eram proibidos até 1808, né? Era proibido imprimir. Os livros que tinham aqui no Brasil naquela época eram importados, né? Então era proibido ler no Brasil, era proibido. 200 anos depois a gente tem as consequências disso, as pessoas não leem. E aí você fala para mim assim, o que é melhor ou pior? Para mim, ler tudo, então tem que ler. Mas assim, quando a gente fala de um texto mais literário do que o outro, só para resumir, já estou me estendendo demais, é assim, você pensa que quanto mais subjetividade tiver na obra, mais literário o texto é. Quanto mais subjetividade. Mas aí é uma classificação minha. Eu falei dos 30 professores, né? É uma classificação minha. Quanto mais subjetividade. Da mesma maneira como se você contrata um pintor para pintar a sua casa, você vai dar as orientações para ele e vai pintar lá a parede, pintar lá os cantos e tal, e vai deixar daquele jeito. Se você chamasse outro pintor, provavelmente pintaria da mesma forma. E aí é isso. Agora, se você chamasse Picasso e para ele pintar um afresco lá na parede lá, aí ele não atenderia às suas especificações, ele faria maravilhas ali com aquela parede. Ou não. A ideia é que quando eu vejo um livro, e aí eu coloco qualquer um desses best-sellers que vendem milhões de cópias, eu já imagino a influência que a editora tem na construção dos personagens. Olha, você não pode matar esse personagem. A gente tem que coloca mais alguém aí para vender mais brinquedo. Um que é mais comercial do que o outro, né? Perfeito. E isso é do jogo, faz parte, maravilha. Que façam mais livros, né? Que aí desse monte de livro comercial saiam obras-primas, né? E é isso. Então, na minha cabeça, quanto mais subjetivo, menos comercial, mais literário. Eu fico pensando diante da sua fala, eu acho que você trouxe alguns pontos interessantes, e diante da sua fala, a gente vê que essa lógica mercadológica, né, ela afeta, os tentáculos atinge dos mais variados âmbitos da nossa vida cotidiana, né? Mas eu fico pensando, me veio uma curiosidade aqui, né, enquanto você estava falando, Mauro, sobre, na sua opinião, você acha que tem algum momento certo para apresentar, para introduzir livros mais literários para as crianças? Porque eu fico pensando, se o livro, se é que eu entendi bem, o especialista é você, aí você já me corrige se eu estiver enganado, mas eu fico pensando, o livro que ele é mais literário, talvez ele traga ali no seu enredo temas mais profundos, nós temos ali símbolos, significados, elementos culturais, enfim. Então, eu fico pensando, será que uma criança, na mais tenra idade, ela teria as condições de ter esse contato com a mais alta literatura? Qual seria o momento mais adequado? E você acha também, já complementando outra pergunta, né? E também apresentando
talvez um ponto de vista um pouco meio preconceituoso, eu não sofro da síndrome de vira-lata. Acho que os brasileiros são incríveis, nós temos qualidades maravilhosas, nós somos criativos, tem lado positivo e negativo, né, de tudo, né? O jeitinho brasileiro, nós somos criativos pra caramba e tal, nós somos povo alegre. Mas eu acho que faz um pouco parte da sua crítica também, que falta a literatura dentro das escolas brasileiras. E eu moro aqui nos Estados Unidos já faz uns 5 anos, e eu fico de cara quando eu vejo crianças aqui, elas tendo contato com a literatura, com livros, né, de modo geral, desde muito pequena. Eu tenho uma conhecida aqui que ela me mostrou a foto dos netos dela, que eu acho que com uns 12 anos de idade, leram num ano uma pilha de livros, dava mais de 20 livros assim no ano, né? Então eu imagino, eu não sou professor, não conheço o chão ali da escola, mas eu imagino que uma criança que desde das primeiras séries, né, dos primeiros anos escolares, ela tem contato com os mais variados livros, ela tem uma condição, uma capacidade muito melhor de entender a profundidade do texto literário. Eu acho que eu me estendi, eu fiz várias perguntas, eu tenho várias perguntas para te fazer, mas eu vou deixar para uma próxima rodada. Então, você perguntou e já respondeu. É isso aí. Na verdade, o que acontece? Eu estou dando aula agora num projeto maravilhoso que começou com a pandemia, não é para a pandemia, que é o Centro de Mídias da Educação de São Paulo, né? Estou dando aula lá. E neste ano eu estou dando aula num componente chamado literatura e contexto, né? Questão da identidade cultural. Ou seja, a ideia é trabalhar o livro, a literatura, mais contextualizada, buscando a identidade do indivíduo e a identidade coletiva nas obras. Ou o oposto, buscar nas obras a identidade mais ou menos, professor? Qual é a idade mais ou menos? Nesse caso, ensino médio. Alunos entre 15, na verdade, 16 anos, 15 e 16 anos. Mas a resposta, ela está nesse ponto. É assim, por quê? Quando apresentar a obra para uma criança, em qualquer idade, desde que, de alguma forma, dialogue com a criança ou dialogue com o adolescente. Porque no que eu estou ensinando nesse componente que eu te falei, é assim, olha, existe lá o Carlos Drummond de Andrade. Cara, é maravilhoso, mas ele tem um público, ele tem um tipo de jeito de falar, ele tem uma forma, você tem que ler esse cara. Só que tem outro poeta que ele tem o seu jeito, a sua cara, ele é do seu bairro, talvez, é da sua cidade, ele nasceu com a mesma família que a sua, às vezes ele tem uma história igual a sua, eu tenho uma história para contar, então a ideia é isso. E aí, que assim, às vezes, quando a gente pensa, olha, a grande literatura, ela não precisa ser um Homero, ela não precisa ser, não, a grande literatura pode ser acho que é o Mário Quintana, os que me atravancam o caminho, eles passarão, eu passaria. Maravilhoso, é isso aí, e é sensacional. Dá para apresentar textos assim para as crianças e dessa forma, dialogar, debater. Nossa, Vinícius de Moraes tem um livro chamado A Arca de Noé. Lá veio o pato, pataqui, patacou, lá veio o pato para ver. Gente, maravilhoso. Eu leio isso, eu lembro quando eu tinha 5 anos de idade. Eu li Vinícius de Moraes com 5 anos de idade. E não foi o Operário em Construção, não foi o Soneto de Fidelidade, não foi o Orfeu, foi a Arca de Noé. Então, o Maurício de Souza, o desenhista, né, da Mônica, turma da Mônica, ele faz trabalhos maravilhosos apresentando os grandes clássicos através da turma da Mônica. Então, eu lembro que, quando eu era criança, eu assistia os desenhos animados do Pernalonga, e eu aprendi muito da história dos Estados Unidos através dos desenhos do Pernalonga, porque os fatos acontecendo, os ingleses estão vindo, a questão lá da independência dos Estados Unidos. E aí eu falei, nossa, e aí eu penso, puxa vida, falta isso aqui. A gente, no Brasil, a gente coloca algumas coisas como se fossem acima da realidade, não pode mexer. Então as pessoas começam a criticar o filme feito da obra, o quadrinho feito com a obra, tudo aquilo que facilita o acesso à obra, a gente, no Brasil, por não ter essa intimidade com o livro, e não é um complexo de vira-lata, que tem também, mas é o complexo de, não mexe com isso, que isso é sagrado. Poxa, quer que a criança de 10 anos leia o Curtiço? Faz uma versão, aquelas
que tinha da série Reencontro, eu lembro, de quando eu era criança, Robin Hood, Rei Arthur, faz a versão adaptada. Ah, mas está cortando, apresenta o livro através... E aí, de uma forma mais lúdica. Um processo gradual. Nossa, exatamente. Nossa, eu lembro que a primeira vez que eu aprendi, que eu li Romeu e Julieta, foi através do Cebolinha sendo Romeu e a Mônica sendo Julieta. E era Shakespeare ali. E ninguém se matou no final, não. Era outra coisa, mudou tudo. E olha, assim, hoje, se você faz uma obra dessa, tem gente que vai falar, nossa, tá deturpando o Shakespeare. Tá deturpando nada. E aí, vou ter mais hater agora também. Mas olha, eu conheço pessoas, professor Mauro, que são geniais e prematuras também. Para quem não sabe, o Anderson é meu primo e lia Assim Falava Zaratustra com 12 anos, Anderson. Conta um pouco da sua experiência. Eu acho que eu estava com uns 14 anos. Eu vi aquele negócio lá, eu falei, mano, que é Zaratustra lá? É vida louca, hein, cara? Vida louca, hein? Aí, acho que um dos primeiros materiais que eu li foi o Metamorfose do Kafka. E foi tipo, como assim? O cara virou uma barata? Mas por que ele virou uma barata? Não vai ter. É tipo, sabe quando o apocalipse zumbi começa e não tem explicação do porquê começou o apocalipse zumbi? Você fica, ué, o cara não vai explicar? O Kafka fez isso. O cara virou uma barata. Ah, tá, mas como? Se vira aí, velho. Isso não é importante. O importante é que ele virou uma barata. E o que vai acontecer com ele? Eu acho isso interessante, né? Como a literatura acaba mexendo com a imaginação. Eu vou perguntar uma coisa que você já falou, mas eu vou aproveitar para emendar uma outra coisa. A pergunta seria, né? O que você acha das obras? O Bourdieu chama isso, o sociólogo Bourdieu, ele chama de vulgarização literária. Mas a pergunta é, você acha que tem um limite da vulgarização literária que ele acaba perdendo o sentido de fazer a pessoa conhecer a obra? Por exemplo, eu comprei, tipo assim, antes de falar, de responder, eu só vou falar, eu não sou contra a vulgarização literária, porque eu comprei um monte de quadrinho baseado em livros da minha filha, e, tipo, eu achei maravilhoso. Inclusive, ela foi ler O Médico e o Monstro, e ela falou, pai, eu vou ler depois, porque isso aqui me deu medo. Mas eu posso complementar a pergunta aí do Anderson. O Bourdieu, né, em geral, os franceses também, eles, literariamente, né, filosoficamente, eles tratam as coisas, às vezes, com uma complexidade, e parece que existe como eu posso dizer, um preciosismo, um certo exagero, como se coisa boa necessariamente precisasse de um vocabulário mais difícil, Buscado. talvez inacessível, talvez exagerado. O que você acha sobre isso? Complementando a fala e a pergunta do Anderson. Tem que ser hermético, né? Se não for difícil, não pode, né? Tem isso aí. Tem um linguista, que é o Marcos Bagnio, ele chama isso de platonização das coisas, né? Você tem aquelas coisas no mundo das ideias, e tem que ficar lá. Você não pode trazer, tem que ficar lá pairando. Então, igual a gramática. Não, assim, ninguém fala igual na gramática, ninguém fala. Mas você tem que, né, no livro, você tem que aproximar no mundo das ideias, que é o mundo da gramática. Não significa que você pode falar de qualquer jeito, mas assim, né, querer que as pessoas, assim, quem é o dono da fala é a voz, é o povo, é quem fala, não é a gramática, né? Tanto que a gramática muda ao longo da história, né? Gramática é histórica, tem ciência sobre isso. Com relação à vulgarização, eu não sei se tem um limite. Na verdade, tem um livro, tem aquele, Orgulho. Você ousa criticar o Bourdieu? Não tem aquele livro, Orgulho, Preconceito e Zumbis? Cara, tem que fazer isso, meu, tem que aproximar. Na verdade, o que acontece? Quantas pessoas não foram ler o Orgulho e Preconceito porque entraram em contato com Orgulho, Preconceito e Zumbis? Então, na verdade, o que acontece? A minha realidade é a realidade brasileira, né? Então, eu conheci um pouco da realidade norte-americana e pelo que eu sei de mídia, estudos, assim, tá ladeira abaixo também. Tá o melhor por conta da história, né? Tem lá, aí o negócio é bem... Mas, assim, tá ladeira abaixo. Mas aqui, ladeira abaixo, tipo,
O que acontece é assim, a gente tem que perder essas amarras que nos prendem a velhos conceitos. E aí eu posso falar da minha história pessoal. Eu também li livros que não eram para crianças quando eu era criança, porque não tinha uma indústria fazendo livros para crianças. Olha quanto dinheiro não deixaram de ganhar. Quanto dinheiro. Era só fazer livro para criança. E aí, assim, é difícil conceber que as pessoas não percebam que existe todo um nicho para você desenvolver, trabalhar, pesquisar. E as pessoas não se atentam a isso. Eu comecei devagar, perdi a resposta, mas é por aí. Você me permite só abrir uma chavinha aí na sua fala. Você falou sobre a educação, né? De modo geral, está em ladeira abaixo, está em decadência. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer em relação a isso. Quais os principais fatores que você imagina, você pensa que esteja influenciando essa decadência, esse desinteresse, talvez, né, por literatura, por livros de uma profundidade, complexidade maiores, e qual é o papel da tecnologia em relação a isso? Porque experiência pessoal, cara, eu tenho uma vida super corrida aqui, eu trabalho pra caramba, eu tô numa fase da vida, assim, de muita correria, todo mundo, né? Acho que é geral isso, né? Mas assim, eu tenho me alimentado muito de livros, né? Eu tenho o hábito da leitura também desde muito cedo. Eu frequentava a casa do Anderson e eu lembro das enciclopédias Barça, eu adorava as enciclopédias Barça, né? Meu tio tinha lá a prateleira lá com as enciclopédias vinho, né? Nossa, lindas. Isso, eu lembro, sei. Então, assim, hoje eu tenho me alimentado muito de vídeos, né? De conteúdos, podcasts e tal. A gente vive num mundo mais corrido hoje. Você acha que isso tem alguma influência nesse desinteresse, nessa decadência? Ou você acha que o problema não é na ferramenta, na maneira que usa? Qual é a sua opinião em relação a isso? Quando eu falo ladeira abaixo, assim, existem polos de resistência, viu? Só que eu estou falando contra os índices, né? Então, a pandemia não ajudou, é complicado. Mas quando a gente fala do baixo nível de leitura, eu acho que a gente tem que considerar, e o que você falou é muito importante, a gente tem que considerar outros elementos quando a gente fala de leitura. Porque se a gente pegar o livro físico como um único objeto legível, ler, sim, as pessoas estão abandonando esse objeto. Por quê? Porque existem outras formas de entrar, falando de literatura, de entrar em contato com o texto literário. O audiolivro, ele é sensacional. Existem séries, filmes. Na verdade, tem filmes que ficam mais artísticos do que os livros que já são bons. Tem um livro, vou dar um exemplo fácil. Tem o Iluminado do Stephen King. O livro é ok. O filme, ele é uma experiência sensacional. É muito mais obra de arte, muito mais obra de arte do que o livro. Agora, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que o que a modernidade fez com a gente é nos possibilitar entrar em contato com o texto literário, porque literatura é basicamente texto, né? Claro, a literatura é a arte da palavra, de outras formas. E eu acho que, e não estou sozinho nisso, tanto que, acho que foi há uns 2 anos, quem ganhou o Prêmio Nobel de Literatura foi o Bob Dylan, que é um compositor. Aqui no Brasil, você teve Gilberto Gil, outro compositor, indo para a Academia Brasileira de Letras. Fernanda Montenegro, atriz, indo para a Academia Brasileira de Letras. Ou seja, os mais puristas vão se chocar, vão achar que é um absurdo. Eu falo, não, olha só, o texto literário está no teatro, está na canção, o texto literário está no audiolivro, o texto literário está no cinema. A gente entra em contato com obras literárias e nem percebe. Tem uma classe no Oscar, né? Classe que fala é uma premiação no Oscar, que é roteiro adaptado. Ou seja, o roteiro adaptado é um livro que pegaram, ou outro texto, mas é basicamente um livro que pegaram e transformaram em filme. Pode ser um livro, pode ser uma peça de teatro, ou seja, a literatura está aí. O que acontece aí eu lembro o que eu ia falar. Quando eu era criança, eu lembro que eu fui com o gibi da Mônica para a escola e a professora tomou de mim e falou que aquilo atrapalhava a minha leitura, que aquilo ali era ruim, que me prejudicava. E isso estava na primeira série, eu lembro, que eu aprendi a ler fácil, né? Com 6 meses eu aprendi a ler.
Eu lembro quando eu cheguei no ensino fundamental, na quinta série, que na época, né, quinta série, eu abri o livro e tinha a Turma da Mônica no livro. No livro. Então, hoje, o pessoal pensa em Mafalda, já lembra em vestibular, né? Mafalda, já lembra de vestibular. Ou seja, a gente tem que se abrir para o novo, tem essa abertura cristã. Olha, Mafalda é literatura? Não é, mas olha, é leitura e ela cita tanto, ela cita é fã de Beatles, aí já começa a abrir os horizontes, né? Nossa, e aí já, olha, por exemplo, você vê lá o Peanuts, a Lucy, ela é psicanalista, né? Ela analisa os menininhos lá, puxa vida, já chama Freud. Ou seja, hoje eu acho que está muito mais fácil a gente entrar nesse mundo das palavras do que lendo Zaratustra com 12 anos de idade. Traumatizou, coitado do menino. Ou não, né? Não, tá aí bem, não. Vira professor sem de mídia, tá certo. Não, eu acho que tem os fatores muito interessantes aí no que você colocou, e eu fiquei pensando, né, como a vulgarização, vamos usar o Bourdieu, para ele não ficar bravo com a gente, como a vulgarização literária, ela abre portas e faz com que as pessoas se aproximem de uma arte com maior profundidade. E aí, por exemplo, você citou, por exemplo, o Beatles. Você citou o Bob Dylan. Por exemplo, você considera o Beatles literatura? Ou o Bob Dylan seria mais literatura que os Beatles? E aí, como a gente fez uma vez uma aula sobre música, que a gente conversou sobre música, e aí, por exemplo, musicalmente falando, os Beatles, eles acabam sendo um pouco mais complexos do que o Bob Dylan. Certo. Então, dependendo da pessoa, ele vai falar, não, os Beatles é melhor que o Bob Dylan. Mas a gente sabe que na parte lírica, o Bob Dylan ele costuma ser um pouco mais profundo que os Beatles, né? Os Beatles eles acabam sendo um pouco mais simples, né? Às vezes tem um obladi, obladá. E aí, como que você reflete isso? Como que a música entra na questão da literatura? Eu vou responder com aquela minha citação. Vem o Obladi Obladá e lá vem o Pato Pataqui Patacolá, que é do Vinícius de Moraes, né? Então, assim, é que a gente tem essa tendência de querer classificar, né? Querer que uma coisa seja melhor que a outra, Hierarquizar, né? né? Isso, a palavra hierarquizar, obrigado, hierarquizar as coisas. Eu não consigo comparar, são leituras diferentes. É esse o ponto, ler de maneira diferente. Eu falei no começo da conversa, a gente lê o Harry Potter de um jeito, gente, quando eu li o Harry Potter, eu adorei, amei, espetacular. Só que assim, eu não vou chegar e falar assim, nossa, olha, revolucionou a literatura, porque não, eu sei o caminho que fez para chegar até ali. E agora a leitura, sei lá, de um Rei Lear é uma outra leitura. Eu li, achei sensacional, mas uma outra. A minha viagem é mais Rei Lear do que Harry Potter. E a minha viagem é mais Beatles do que Bob Dylan. Só que as letras do Bob Dylan, gente, é um negócio sensacional, né? Tipo, maravilhoso. E assim, o legal do Bob Dylan é que ele não tem essa linha reta. Ele vai para lá, vai para cá, e se perde, e se reencontra, né? É mais ou menos por aí. E achei legal você usar o termo do Bourdieu, né? Vulgarização, porque o que chegou até nós aqui que falamos, pensamos em português, foi o latim vulgar, né? No fim, o vulgar é a nossa língua. A gente é isso, né? Vulgarizar é trazer para o povo, é trazer para a população. E não é o sentido vulgar de ruim, de, nossa, sujo. Não, o sentido vulgar de, olha, você trouxe o acesso. Na verdade, no fim, toda a minha fala aqui está indo em direção, olha, tornar acessível para as pessoas, né? trazer para as pessoas. Aí, olha, o cara pode escolher, ler ou não ler. Olha, eu achei muito. Eu falo para os meninos, gente, você não pode falar que, sei lá, o cortiço é ruim. Ai, que bosta. Da mesma maneira que não pode falar que Mozart é uma bosta, não. Eu não escuto Mozart. Mas eu sei que é maravilhoso, sensacional, espetacular, mas olha, não é a minha viagem, não é a minha viagem. Assim como um livro que vende milhões de obras, nossa, todo mundo lê lá o Crepúsculo. Eu sou diferentão, não presta, não conversa comigo. É bom para alguém, aliás, é bom para muita gente. Agora, o mundo não é preto e branco, né? Então, agora você pergunta para mim, é literatura? Bom,
nos moldes acadêmicos, não é literatura. É ruim? Não, porque conversa com alguém. Aí eu vou citar outro cara agora, trazer para a conversa Paulo Coelho. O Paulo Coelho falou uma vez, ele falou que Ulisses é ruim. Ulisses, do James Joyce, ele falou, por quê? Porque ninguém lê. O Paulo Coelho falou isso, ninguém lê. E Ulisses é maravilhoso, revolucionou o romance no século XX. É maravilhoso. Faz sentido a crítica dele. Mas faz sentido, porque ninguém... de Paulo Coelho. E eu gosto de Paulo Coelho e não vejo problema nenhum. E se alguém quiser me odiar por isso, vai destilar o seu ódio lá em outro canto. Eu concordo contigo. Eu acho que o mundo não tem essas divisões. Né? Nós criamos esse hábito de criar. Mas eu não acho que isso é por acaso. Eu acho que isso tem um pouco da tendência humana. Eu sei que existem perspectivas diferentes sobre a natureza humana, né? O Rousseau, por exemplo, fala que o homem é bom, né? E a sociedade que torna ele mal, corrompe, né? E outras perspectivas trazendo uma tendência mais a... Você usou uma palavra que eu achei muito interessante. Eu não sei se vocês, garotos, rapazes, tão cultos, conhecem a origem de uma palavra que você usou, Mauro. Eu não sabia da palavra, eu entendi o significado, claro, mas eu não sabia da origem da palavra, que é o hermético. Né? Hermético. Eu estava assistindo uma palestra com uma professora filósofa, eu adoro ela, já comentei com ela num outro episódio do podcast, a professora Lucelena, né, do Instituto Acrópole, do Acrópole. E ela do Acrópole. Ela falando do hermético, a origem da palavra hermético vem do puxa, esqueci o nome dele agora, de um escritor, né, egípcio, Hermene... Não me lembro o nome dele agora. Vem de fechado mesmo. A origem da palavra é de um autor... Fugiu o nome dele agora. Nossa, sinto muito, não dá para procurar. Mas vem de uma coisa fechada. E ela defende, e faz sentido a defesa da professora, que ela fala sobre a natureza humana, essa sede, esse anseio pelo domínio. O conhecimento na antiguidade era um conhecimento fechado, em ciclos, né? Porque os filósofos, né? Eu não sei se é Platão que falava, alguns dos filósofos da Grécia diziam que o conhecimento nas mãos erradas causa atrocidade. Tá aí o nazismo, né? Tema que foi até pauta do Flow e tudo mais. Existiam filósofos, né? Na Alemanha, médicos, pessoas de conhecimento no poder. Então, eu fico pensando sobre isso, né? O conhecimento é um projeto de poder, né? As pessoas que estão no poder, esses dias eu estava fazendo uma reflexão sobre a língua, né? Eu não quero me estender aqui nesse comentário, mas a língua culta, né? A língua mais vulgar, né? Ela existe essa divisão por causa de um projeto de poder, né? As pessoas que estão no poder, elas querem permanecer no poder, elas não querem passar a tocha, né? Elas não querem essa difusão do conhecimento. E eu acho isso problemático. Mas, por outro lado, tem esse olhar, né, da professora Lúcia, que eu nunca havia pensado nisso, né? O conhecimento em mãos erradas, ele pode ser usado para finalidades cruéis, finalidades terríveis, né? E a história está aí para testemunhar isso. Mas o que você pensa sobre isso, né? Essas duas perspectivas, né? A gente está falando sobre educação, sobre literatura, sobre a vulgarização, né? Você acha que a literatura, o conhecimento, ela deve ser... Eu imagino que a sua resposta seja assim, mas eu queria ver claro. você falando um pouco sobre isso, né? E em seguida, além dessa sua opinião que você já se manifestou, como? Vamos falar de uma maneira... Mas como? Quais as técnicas? Quais os recursos? E pensando na realidade brasileira, como faz isso? Existe algum projeto que conhece que dá certo, que produz bons resultados? Você com seus alunos, como que é esse processo? Olha, vou falar uma coisa para você. Eu sei que o conhecimento usado de maneira errada gera problemas, mas a falta de conhecimento gera muito mais. E assim, isso isso é normal, é patente. Adorei. Então, um povo que tem mais, é claro que puxa vida, né? A gente vê que os países que têm mais educação, mais formação, assim, já resolveram coisas que aqui no Brasil a gente está batalhando, né? Puxa vida, os caras estão batalhando agora por direitos
que seriam inimagináveis há 200 anos. A gente ainda batalhando por saneamento básico, batalhando por, sei lá, moradia, batalhando por questões que são básicas. Mas, assim, quando você pergunta para mim sobre o que dá certo, gente, olha, o projeto de educação brasileiro, ele começou há muito pouco tempo mesmo, né? Se a gente, assim, eu vou usar como exemplo a ficção. Pega aqueles filmes, aquelas séries americanas em que o avô estudou na escola, que o pai estudou, que o filho estudou, e até o filho do filho está lá na mesma escola, porque a escola da região, ela funciona no mesmo lugar há muito tempo. Aqui no Brasil, a gente universalizou, quer dizer, deu acesso à educação, garantiu acesso à educação básica da primeira até o 5º ano em 97. Em 97 garantiu isso. Então, isso quer dizer o quê? Que quando eu entrei na escola em 1985, 86, eu não tinha garantia de terminar o ensino médio, que era chamado de colegial. Eu não tinha garantia. Ou seja, não tinha sala para mim para quando eu terminasse. Isso é um case de sucesso, porque hoje, na maioria dos estados brasileiros, existe a universalização do ensino médio. Então, se você quiser estudar, tem como. É claro que existem os vários problemas, assim, questão de evasão escolar, repetência, questão de, assim, eu não vejo sentido nisso, buscar estudar para quê? Tudo que a gente abordou aqui. Mas eu acho que o problema é que a gente não vai ter respostas imediatas, e isso assim, não é um problema, é o problema, porque a educação, ela tem respostas de médio e longo prazo. A gente, assim, o menino pergunta, por que eu estudo essa fórmula de Bhaskara, sei lá, mas ele não pergunta, por que eu estudo o Van Gogh? Porque, na verdade, tudo aquilo vai dar repertório para a vida dele. E aí, no futuro, quem sabe? Ou então agora. Né? Sei lá, eu vi uma entrevista do Paulo Coelho há uns 20 anos falando alguma coisa e usei aqui agora com vocês. Ou seja, a gente não sabe, né? O que é, o que não é, o que vai ser, o que não vai ser. A ideia é trazer repertório. Mas assim, eu acredito que no longo prazo a gente vai solucionar esses problemas. E olha, o Anderson me conhece um pouquinho melhor. Ele sabe que eu não sou uma pessoa crente. Uma pessoa, sabe, que crédula, né? Que fecha os olhos. Sou uma pessoa muito crítica, mas crítica mesmo. Mas eu acho que no longo prazo vai. Porque não tem como. Não tem como, assim, seguir na contramão do que é o correto, que a gente já descobriu. Agora, apontar, olha, isso aqui deu certo, aquilo deu certo. Eu aponto, assim, a educação brasileira, ela vai funcionar porque é o caminho, tem que funcionar. Assim como o Sistema Único de Saúde, ele vai funcionar porque tem que funcionar daquela forma. A gente tem que dar um jeito. Tudo no Brasil é muito novo, a Constituição é muito nova, é tudo muito novo. Então, sei lá, a Constituição americana, puxa vida, de quantos anos? A gente está com isso de 88, né? De 1988. Então, a gente está um país para construir. Então, assim, a gente está construindo e morando na casa, né? E aí é essa bagunça mesmo. Mas eu acho que movimentos como esse de debater podcasts, como esse, movimento que as pessoas estão pensando agora, outras formas de ler livros, todo mundo agora está pensando em formas de trazer as crianças para a escola. Quando eu falo todo mundo mesmo. Porque só para falar, eu estou estendendo demais, mas eu lembro quando eu era criança, alguns, não vou falar quem é, mas muitos parentes meus falavam esse negócio de ler livro, estudar, não leva ninguém a lugar nenhum. Deixa louco. Falavam para mim. Então, mas era assim, falavam mesmo, mas não era um, dois, muita gente falava. Eu ouvi isso muitas vezes, porque eu era o carinha do livro, né? Do livro. Hoje, ninguém fala isso, todo mundo sabe que a educação leva para algum lugar. Todo mundo sabe. Legal. Então, é um caminho que ele é paulatino, ele é lento, mas o problema é que ele é lento e quem vai ficar pelo caminho é complicado. A gente tem que levar o maior número de pessoas junto. Esse é o problema. Só para uma notinha, né? O nome do autor é do Caibalian, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. É o Hermes Trismegistus. Eu ia falar, cara, mas eu fiquei com vergonha de falar e ser errado. É o Hermes Trismegisto, né? Vai que eu fale, não. A origem da palavra é... Pensei no Hermeto Pascoal, gente. Hermeto Pascoal, né? Hermeto Pascoal, só podia eu pensei no Hermes lá da mitologia. Não, é o Hermes Trismegisto. Hermes e Renato. Renato.
Então, leu ó, esse livro? eu acho Eu que não tenho familiaridade com o autor, eu conheço por citação, né? Eu vi que você Então, citou o nome citação. dele, Fluido, né? Para mim para pronunciar o nome dele mas eu achei interessante, o conhecimento era em ciclos, né? Ciclos muito pequenos, né? De pessoas que dominavam. Sim. Então a origem do termo vem por causa dessa ideia mesmo, né? De uma não popularização do conhecimento naquela época, né? Eu acho que o São Tomás de Aquino falava algo do tipo. Posso estar citando errado, pode não ser ele, mas a linha de pensamento é certa, é o que eu vou falar. Que dizia que tem pessoas que não vão. Ele falava de religião, né? Mas eu trago para a vida. Que tem pessoas que não têm tempo de se dedicar ao estudo de algumas coisas, então é preciso que elas acreditem por acreditar, porque não vai ter tempo. Ele falava isso de religião, e eu falo isso hoje para o automóvel, para o computador, a gente não vai ter tempo de estudar aquilo ali, né? Então tem que acreditar. Agora é ruim quando você tem que acreditar em tudo, tudo. A gente tem que, né, assim, cada vez ter mais senso crítico e olhar para a gente tomar as decisões e não precisar ficar confiando, né, no outro. eu queria levantar um ponto aqui, é um ponto polêmico, gente. Ponto polêmico. É o seguinte, ó, a gente falou do conhecimento em mãos erradas e, por exemplo, a gente citou o nazismo, que eu acho que é um exemplo muito bom. E aí a gente tem o Heidegger, ou qualquer outra pronúncia que você queira usar. Heidegger. Heidegger. O Edgar, que é nosso brother. O Edgar. Boa. Ele foi um filósofo extremamente importante, é estudado até hoje, mas ele teve algum momento que ele apoiou o nazismo. Uhum. Então, por exemplo, eu gosto muito, por exemplo, do Lovecraft. Só que ele era uma pessoa horrível. Ele era bastante racista até para a época dele. E aí, Mauro, o que você acha é possível separar a obra do autor? Você acha que é viável realmente isso? O que você acha do tal do Monteiro Lobato, por exemplo? Então, né, na verdade, eu acho que vou associar com a resposta que dei agora há pouco. Quando a gente tem senso crítico, a gente consegue organizar direitinho, eu acho que dá para separar. É que tem hora que não dá, tem hora que é complicado, né? Mas, assim, tem o Kevin Spacey, que tem filmes maravilhosos e não consigo parar de ver. Woody Allen, tem... Agora, assim, eu não sei, porque talvez não ataque a minha pessoa especificamente, né? Talvez se eu me sentisse meio que atacado por tal, se fosse o grupo, né, que foi ofendido, talvez não conseguisse. Então eu acho que assim, essa resposta é bem subjetiva. Eu acho que eu consigo ver ainda filmes do Kevin Spacey, eu consigo ver filmes do Woody Allen. Eu não conheço o cantor grupo, banda que você falou, eu não conheço. O Monteiro Lobato eu consigo diferenciar direitinho, associar, olha, ele escreveu numa época, tal, tem que ler com critério. Tanto que tem o conto Negrinha, que é um conto onde, puxa vida, você não percebe, ali é uma defesa das pessoas negras, né? E ele foi o editor do Lima Barreto, do Monteiro Lobato. Agora, homem do tempo dele, né? Inclusive, o Cris da Cunha também, nos Sertões, tem termos lá complicadíssimos, né? Mas quando a gente lê com qualidade, lê com atenção, lê com critério, a gente consegue extrair, né? Aristóteles também. Se você falar que não dá para diferenciar, você não vai ler Aristóteles, né? Porque Aristóteles tinha aquele termo hoje, machistas, né? Mas na época era o mundo dele, né? Acho que mulher não tinha espírito, algo do tipo, né? Então, assim, se você falar que não dá para diferenciar, então vamos lá, cancelar Aristóteles. Se a gente cancela Aristóteles, a gente cancela a sociedade ocidental. Uma cadeia de pensadores, né? Então, Só para emendar nisso, por exemplo, o Tintin, ele tem o segundo quadrinho publicado pelo Hergé, chama Tintin no Congo. E o próprio Hergé admitiu que aquela obra ficou extremamente racista e ele falou, cara, era o que a gente recebia na época. Eu só retratei exatamente aquilo que a gente recebia e hoje eu não faria isso. Aí fica, só que aí teve alguns lugares que reeditaram a obra retirando o racismo. A pergunta é, você acha válido, por exemplo, pegar um Monteiro Lobato e tirar alguns termos, porque a tia Anastácia é uma preta, não sei o que lá. Você acha que é válido republicar,
tirando esses termos racistas ou é melhor deixar a obra que ela está? Eu sou a favor de fazer outra coisa. Eu sou a favor de outra coisa. Eu não sei se é mais revolucionária ou, sei lá. Eu sou a favor de investir tanto em educação. Olha só, meu sonho. Investir tanto em educação, investir tanto em qualidade, que as pessoas vão escrever livros melhores. E esses livros vão ficar no passado. Esse tipo de história vai ficar no passado. Porque eu estou muito ocupado lendo esse livro aqui, e aquele livro vai estar lá, um livro na prateleira, um livro apenas lá, encostado na prateleira. Agora, eu lembrei agora, você falando sobre isso, eu lembrei do ET, o Spielberg, ele refez o filme tirando a arma da mão dos policiais que prendiam as crianças e o ET, né? A obra é com as armas, ali está a obra. Mas assim, se é ele, mas também é sem as armas. Você estou aqui me falando e desfalando, porque tem uma escritora chamada Lígia Fagundes Telles, que ela escreve os livros, e toda vez que ela relança, ela reedita, ela tira capítulo, coloca capítulo, ela muda parágrafo. É o livro dela, então é a obra do Spielberg, ele pode tirar. Agora, você chegar lá na obra do Monteiro Lobato, né, o Hergé, por exemplo, se foi ele que tirou, tá. Agora, se foi no Monteiro Lobato, foi lá e tirou, ou você pega lá o Kafka que você falou, vai lá eu e coloco lá um dia anterior, ele vira barata, o porquê ele virou barata. Você está construindo outra coisa. Exato. Agora, eu sou a favor... Agora, quando vê que é preconceituoso, não sei. Assim, o livro vai ser abandonado. Eu vou fazer o advogado do diabo e eu vou ser um pouco mais incisivo, mas também não quero me perder no simplismo, né? Eu fico pensando que a gente está tratando história, né? E assim, essa leitura, existe esse termo, né? O anacronismo, né? Anacronismo. História. Então, assim, eu fico pensando que eu não quero usar termos como algumas pessoas usam, minimizando o sofrimento, a dor, né, de determinados grupos, pessoas e tal. Mas eu fico pensando, a gente tem que aprender a lidar um pouco com a realidade. Essa era a realidade do tempo. Acho que dificilmente quem não tem... por exemplo, falando sobre o negro, né, sobre o racismo, né, o Monteiro Lobato e tal. Então, assim, eu fico pensando, é lógico que, como os judeus, né, tudo bem, a história recente, o massacre e tal, quando se trata de um assunto, é delicado, é sensível, porque envolveu, às vezes, um avô, um bisavô, é alguma coisa mais pessoal, também tem o coletivo. Mas eu fico pensando, poxa, nós podemos fazer a leitura disso, entender que aquilo era fruto do tempo dele, pode ser feito observações, ser feitas críticas, mas eu concordo contigo, fazer a reedição de algo que é histórico, que retrata aquele momento, eu acho que é importante. Imagina daqui 100 anos, né? Porque às vezes a gente pensa só no nosso tempo, né? Alguma coisa contemporânea, mas imagina no futuro. Se você reedita, você perde o momento histórico, você perde que aquilo existiu. Exato. E é necessário a gente entender que aquilo existiu. É um clichê, né, dentro da história. Estude a história, né, para não repetir, né, as coisas no futuro. Então, se você exclui isso, você deleta isso da história, como que você vai se prevenir contra algo no futuro? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com as nossas frustrações, aprender a lidar com a dor, sei lá, um luto literário, um luto histórico. É necessário entender que pessoas do passado sofreram com preconceito, foram mortas por causa do preconceito. O preconceito foi o responsável pelo genocídio, né? Pela matança, por tudo isso. Tem que aprender a lidar com isso, mas a reedição não. Uma crítica é interessante, é válida, uma observação ela é válida, mas entendendo que aquilo faz parte do período histórico e nós somos frutos, né, da história. Né? Foram grandes homens, grandes lições, grandes abstrações, muitos elementos importantes, mas como nós, talvez no futuro, nós vamos ser julgados, né, por atos e escolhas nossas que nós fazemos no presente, e quem está no futuro vai ter que aprender a lidar com as frustrações, com o drama, com a dor, com o sofrimento, e isso aí. Essa é a minha opinião. Então, eu só para complementar, foi exatamente o que a Companhia das Letras fez com o Tintim. Eles republicaram a obra exatamente como original, mas acrescentaram uma página na frente falando essa obra é fruto dos seus tempos, trouxe a questão do Hergé e complementou. Esses termos são racistas, Vou falar outra era coisa. a realidade que eu teve contato, e foi isso.
A Rede Globo está fazendo a mesma coisa quando está reprisando as novelas. Eu vi esses dias, estava passando na casa da minha mãe, eu vi alguma coisa do tipo, olha, fruto do seu tempo, tal, tem uma visão. Agora, tem coisas que ficaram no passado. O que você falou, né, Bruno? Construiu aquilo que nós somos hoje. Fez parte. Agora, insistir, fazer apologia, esse tipo de coisa é complicado. Mas eu reitero o que eu falei. Usar no nosso tempo, né? Isso é problemático, com certeza. Isso é problemático. Investir em outras histórias, aí, histórias de qualidade, aí, nossa, existiu lá o cara lá. Tá bom, entendo, mas vou ler agora. Pô, tanta coisa boa. Conceição Evaristo, Torto Arado, lá, o Itamar Vieira Júnior, tanta coisa boa, a gente escreveu. Hábitos para serem descobertos, né? Se vocês quiserem, eu converso com vocês sobre isso. Olha, é maravilhoso falar sobre esse assunto, gente. Eu estou aqui à disposição. Tá? Desculpa qualquer coisa. Eu adorei o papo, adorei. Fantástico. Nós temos que repetir. Pode ter que vai ter o 2.0. Pode chamar, beleza? Então, pessoal, a gente agradece aí a participação de todos, agradecemos aí o professor Mauro por ter topado falar conosco, foi um papo da hora, a gente espera te ver aqui de novo. Nas próximas semanas traremos outros convidados, mas o Mauro com certeza vai voltar e vai bater papo com a gente aí no futuro. É verdade, vou fazer até um desafio, coloque aí o que você achou das nossas conversas aí, vou fazer aquele coisa de YouTube, coloque o que você achou, dá um like, se inscreva no canal, diga o que você achou, me senti muito à vontade, falei, o Sandro sabe, quando começa a falar, até agora, devia estar cortando a minha fala, tô falando, né? Sou desse, me empolgo. Valeu, gente, muito obrigado, hein? Falou. Abraço pra vocês. Boa sorte no projeto. Falou. Obrigado.